A ascensão e queda da hegemonia americana, 2026 a 2030. O grande dominó, a consolidação da América Central, 2026. A ambição de Trump não parou na captura de Maduro. Para garantir a logística de sua guerra híbrida de alta velocidade, o Pentágono precisava limpar o quintal. A fase 0 foi a pacificação forçada da América Central. Mas antes, a Groenlândia precisava ser dos Estados Unidos. A anexação ártica, fevereiro de 2026. Imediatamente após a captura de Maduro, Trump aproveitou o choque e pavor global para fechar o flanco norte antes de descer para o resto do continente. Em fevereiro de 2026, Washington emitiu o Ultimato de Nuuk. A Dinamarca deveria ceder a soberania da Groenlândia por 600 bilhões de dólares ou enfrentar uma ocupação militar imediata sob o pretexto de defesa do hemisfério norte. Com a Europa paralisada e intimidada pela agressividade demonstrada em Caracas, Copenhague capitulou em menos de 48 horas. A bandeira americana foi hasteada no gelo. Com o petróleo venezuelano garantido ao sul e o Ártico dominado ao norte, Trump consolidou os extremos do mapa, deixando o caminho livre para esmagar o que restava no centro. Pacificação forçada da América Central, 2026. Sob o pretexto de combater caravanas migratórias na origem, Washington implementou a Operação Corredor Seguro. Guatemala, Honduras e El Salvador foram transformados em protetorados de fato, com seus governos coagidos por sanções econômicas fulminantes. A Nicarágua, tentando resistir, viu seu governo ser decapitado em uma operação noturna de drones, similar à usada em Caracas. O objetivo final desta fase foi assegurar o controle absoluto do Panamá e de seu canal, garantindo o trânsito livre para a Marinha Americana entre os dois oceanos. A Costa Rica, sem exército, capitulou diplomaticamente. O Cerco Andino e o Caribe, 2027 a 2028. Enquanto Cuba e as ilhas caribenhas eram sufocadas por um bloqueio naval impenetrável que transformou o Caribe em um lago americano, a fase 1 na América do Sul avançava brutalmente. Após a queda da Venezuela e a tomada rápida da Colômbia, o Equador foi o próximo. Portos estratégicos como Guayaquil foram ocupados sob a justificativa de combate ao narcotráfico, fechando a costa noroeste do continente. A atenção então se voltou para os Andes e o Pacífico. O Peru, rico em minérios, viu seus líderes serem cooptados ou removidos, garantindo o suprimento de cobre. Mas o prêmio real estava mais ao sul, na fase 3 da estratégia, o Triângulo do Lítio. Na Bolívia e no Chile, operações de inteligência da CEURA fomentaram golpes ou garantiram a eleição de líderes fantoches para assegurar que as minas de lítio, vitais para a guerra tecnológica contra a China, passassem para o controle de corporações americanas. O Cone Sul e o fechamento do cerco, 2028 a 2029. No Cone Sul, a estratégia foi diplomática, mas não menos eficaz. A Argentina, sob o governo de Milei, alinhou-se voluntariamente aos interesses de Washington, vendo na hegemonia americana uma oportunidade econômica, facilitando o controle da região sem disparos. O Uruguai e o Paraguai, espremidos entre uma Argentina alinhada e o poderio americano, não tiveram escolha senão ceder seus espaços aéreos e fluviais. O Paraguai tornou-se uma base avançada para monitorar a fronteira oeste do Brasil, enquanto o Uruguai serviu de porto seguro para a Quarta Frota. A resistência solitária, a queda da águia no Brasil, 2030. Em 2030, o Brasil era uma ilha cercada. O plano final, a fase 4, era o estrangulamento, com Guianas, Suriname e Venezuela ao norte, os Andes a oeste e a Argentina ao sul sob controle americano. O Brasil estava bloqueado. A invasão começou sob a retórica da internacionalização da Amazônia. A estratégia americana evitou as grandes cidades costeiras inicialmente, focando em dois vetores: o controle da bacia amazônica e a penetração pelo centro-oeste para forçar a rendição política em Brasília. O Inferno Verde. No norte, a tecnologia falhou. Como previsto pelos céticos, a selva amazônica anulou a vantagem dos drones e satélites. Os guerreiros de selva brasileiros, operando em seu ambiente natural, transformaram a ocupação em um pesadelo logístico, sangrando as forças invasoras, em uma guerra de atrito interminável, a Batalha do Triângulo.
Mas a decisão da guerra ocorreu no coração do continente. Uma coluna blindada massiva dos EUA, partindo de bases no Paraguai e na Bolívia, tentou avançar pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, visando cortar o Brasil ao meio e atingir o Planalto Central. Eles esperavam terreno aberto e fácil. Eles foram parados no Triângulo Mineiro. O 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Uberlândia, mobilizando reservistas e integrando forças remanescentes de Goiás e Mato Grosso, estabeleceu a linha de defesa final. Conhecendo o terreno de cerrado como ninguém, o 36º Batalhão atraiu os Abrams e Bradleys americanos para zonas de morte, onde a superioridade aérea inimiga era mitigada pela topografia e pelo clima. Em uma série de batalhas decisivas nos arredores de Uberlândia, a Sentinela do Triângulo impôs perdas inaceitáveis à máquina de guerra americana. A imagem de blindados ultra-tecnológicos ardendo sob o sol do cerrado, derrotados pela tática e bravura do soldado brasileiro, virou o símbolo da resistência continental. Sem conseguir tomar a Amazônia e barrado no caminho para Brasília pelo exército do Centro-Oeste, Trump viu o custo político e econômico da guerra tornar-se insustentável. A América Latina não foi conquistada. Ela se tornou o túmulo da doutrina Monroe. Mas a defesa foi apenas o primeiro ato. A fumaça da batalha se dissipa para revelar o despertar de uma nova superpotência, pronta para preencher o vácuo de poder. No próximo capítulo, a ascensão do gigante brasileiro e a conquista das Américas.